Foi. Bem? Graças a Pai, boa noite. Boa noite, amém. Eu não sei se a gente já conversou a respeito disso. Além de filhos de Deus, todos aqueles que nascem de novo, eles têm uma missão. E eles têm um propósito de Deus. E não apenas filho, mas nós vamos conversar sobre hoje o que é ser um sacerdote de Cristo. O que o Senhor espera dos seus sacerdotes? O que é que um sacerdote tem que saber? E o que de fato agrada a Deus nesse processo sacerdotal? Tá? Porque a gente às vezes escuta falar de bênção, escuta falar de maldição, escuta falar de que Deus é Pai, nós somos filhos, mas e o reino dos sacerdotes que Ele chamou, que Ele pediu? Então nós vamos saber esse papel, porque sem esse papel nós não temos como acessar a nossa identidade de filhos. Tá? Então, abra comigo lá a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 19. A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso e entender que o Senhor ele tem muito interesse em que nós o conheçamos, não para o bem dele, mas pelo nosso bem, para que a gente saiba quando nós estamos sendo enganados ou quando de fato nós estamos sendo literalmente destruídos. Tá? Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Êxodo capítulo 19, lá no versículo 5. Estão comigo? Diz assim: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes santos. Só esse verso por enquanto. Então vós, vamos devagar no 5. Se diligentemente, qual é a condição? Ouvides a voz. Então começa por aí. E guardardes a aliança. Então, ou seja, isso é uma condição. É minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então você vê que Deus já falou, tudo é meu, mas vocês de ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, serão o meu povo, a minha propriedade particular, porque toda a terra é minha. Ou seja, ele está falando, tudo é meu de qualquer jeito, mas vocês eu vou dar uma atenção especial nessa condição. Aí ele fala o seguinte: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então olha que coisa interessante, vós me sereis reino de sacerdotes. Então lembra o que? Romanos 14, 17, não é nem comida, nem bebida, paz e alegria no Espírito Santo. Então veja, qual é o reino no qual o Senhor habitará? Um reino no qual Ele consegue gerar interiormente justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, vós me sereis reino, vocês serão pessoas que terão dentro de si esta condição. E guardados a minha aliança, isso acontecerá com vocês me serão reino. Quem habita no reino? O rei, não é verdade? Todo rei tem que ter um reino. Então significa que o Senhor está dizendo ao povo de Israel que Ele queria que desde o princípio da saída do Egito eles fossem de sacerdotes. Então você vê, é um reino de sacerdotes. Então, se nós já entendemos que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, e o nosso Deus, Ele também é espírito, onde acontece a comunhão minha com Deus? No espírito. Mas o reino de Deus, porque Deus é espírito, é um reino que? Espiritual. Até aí está claro? Reino natural, reino do homem. Reino do espírito, reino de Deus. Então o reino de Deus é a partir das coisas do espírito. Então o que? Uma casa, para que ele venha habitar, um santuário. Então neste santuário o reino se encontra. Agora olha que coisa interessante. Outra coisa que Deus fala que é nação santa, até marquei aqui para não esquecer. Vós me sereis reino, sacerdotes e nação santa. Então a nação santa ela é composta de sacerdotes. Agora, pastor, mas sacerdotes, o que é ser um sacerdote? Agora a gente vai entender. Se você for comigo para a primeira, vamos fazer
fazer o seguinte, vamos separar por etapas. Reino, então. Aonde fica o reino de Deus? Dentro, né? O reino de Deus não vem de visível aparência, ele está dentro. Então, onde Deus quer construir o reino? Dentro. Então, isso já tem que estar claro. Outra coisa, sacerdotes. 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 2, lá no versículo 5. Logo depois de Tiago, aí, irmãos acham. Tiago, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Todos acharam? Diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo. Olha que interessante. Casa espiritual para ser sacerdócio santo. Então, primeiro Deus constrói o santuário, e no santuário o sacerdote atua. Todo sacerdote é ou não é? Tem alguém aí? Então, todo sacerdote ele serve num santuário. Então, olha que coisa interessante. Vamos ler devagar para vocês entenderem. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha só, pedras. Sois edificados casa espiritual. Então, cada pedra é para construir uma casa, para serem sacerdócio santo, com a finalidade de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então veja que Deus ainda pede sacrifícios, porém agradáveis, por meio de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Olha aí o verso 6. Está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, a angular, pedra de tropeço. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o que ele está falando aqui nesse texto? Que nós somos pedras vivas, e essas pedras vivas são pedras de que forma? São pedras nascidas de novo. Por quê? Jesus é a pedra angular, e Ele é a pedra que vive, Ele é a rocha, Ele é a vida, Ele é o ponto de interseção entre o reino do céu e o reino da terra. E é porque Ele se fez homem, e Ele também era Deus, que Ele juntou, que Ele reconciliou as partes. Então Jesus, Ele é o mediador, Ele é o reconciliador, Ele é aquele que fez com que Deus se voltasse a ser favorável ao homem. Até isso está claro? Então tá. Então, vós como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Você vê que é um verbo passivo aqui. Porque uma coisa sou eu edificar, outra coisa significa alguém dizer que eu sou edificado. Então significa que é Deus quem trabalha em mim. Acontece aqui, eu sou edificado. Então sou edificado significa que existe alguém trabalhando em mim. Então eu sou edificado. Mas se falasse assim, eu me edifico, então fala de pessoal, para a minha parte. Tá claro? Por enquanto? Olha lá, hein? Vou perguntar. Brincadeira. Então olha só. Casa espiritual para ser de sacerdócio santo. O sacerdote de Deus, ele envolve o que então? Uma construção interior de percepção de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Verso 3. Pela fé entendemos foi feito pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está lá no texto. Então, Deus quer gerar uma percepção espiritual em você, de modo que você passe a tratar as realidades espirituais como prioritárias mais do que as naturais, porque as espirituais regem as naturais. Então, Deus quer cortar o mal pela raiz e não recortar o galho podre da árvore. Se você tem uma árvore doente, você corta o galho podre, você não resolve o problema da árvore. Tem árvore podre. Então Deus quer te levar na raiz do problema
E não aliás, vamos colocar de outra forma. Deus quer que você trate. Ah, estou doente, vou tomar remédio. Mas está doente por quê? Porque comi a comida ruim. Então vou parar de comer a comida ruim para não ficar mais doente. Em vez de ficar só tomando remédio para não ficar doente. Estão entendendo o que eu estou falando? Então tudo tem uma causa e tem um efeito. Então vamos lá. Sacerdócio real, a fim de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Como que eu agrado a Deus? Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Não é verdade? Então, para que eu ofereça sacrifícios agradáveis a Deus, eu ofereço como? Pela fé. E qual é o conceito de fé segundo Deus? É observando as coisas que não aparecem. É percebendo as coisas segundo Ele percebe. É uma renovação de mente para que eu não trate Deus de modo natural. Ou seja, eu tenho coisas, eu sou grato. Eu não tenho, eu não sou. Eu estou saudavelmente expresso, eu aqui não estou espirrando, estou tendo nada, estou bem. Mas eu estou espirrando, já penso que eu estou doente. A ideia de Deus é um culto racional. Eu ofereço, à medida que Deus renova a minha mente, sacrifícios agradáveis. Então Deus quer me ensinar a pensar como Ele pensa, porque filho de peixe, peixinho é. Então, se eu penso como Deus pensa, eu estou expressando quem Ele é, e o propósito de Cristo é revelar o Pai na terra. Então nós, como filhos de Deus, nós temos o papel de revelar Cristo nesta terra. E como que nós revelaremos? Pensando como Ele pensa, consequentemente, entre o pensar e o agir, existe o restaurar. Por isso o reino, nem comida, nem bebida, justiça, paz e alegria no Espírito. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Não é um versículo bíblico, isso é uma verdade. Tem gente que pensa que é um versículo bíblico, mas é uma verdade. Isso precisa se aplicar em nós. Então, vamos continuar aqui. Quem é a pedra angular? Verso 6 aí, ó. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Portanto, os que credes é a preciosidade. A pedra que os construtores rejeitaram, a principal pedra, a pedra angular. Então veja aqui, a ideia é de construtores. Quem constrói, escolhe o material que constrói. Então é interessante, nós devemos escolher quem? A pedra angular para construir um santuário vivo para Deus. Mas aqui ele está falando que é a pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, quem tentou construir um santuário para Deus, e aqui ele está fazendo uma alegoria dos judeus, que construíram um templo com pedras normais, coisas comuns. A ideia é essa separação de construção de santuário, não com a pedra que Deus quer, mas com a pedra que se acha que construiria algo para Deus. Então nós não fazemos para Deus alguma coisa que Ele aceita do nosso jeito, nós fazemos de modo que Ele aceita, porque nós estamos servindo a Ele. Então não é como eu acho que é, como Deus. Então é que nem aquele lance do amar e ser amado. Ah, eu sei que a Sueli gosta de abacaxi. Não, vou usar o exemplo, chocolate preto. Ela vai dar para chocolate branco no resto da minha vida. É chocolate. Mas eu gosto de chocolate branco. Mas a questão é que ela não vai se sentir amada com chocolate branco. Ela vai se sentir amada com chocolate preto. Então, se não for preto, não serve. Então, Deus quer se sentir amado por nós. E é este o modo que Ele diz que se sente amado. Estão entendendo o raciocínio? Então, a questão é que quando eu tento conversar com o que Deus me orienta, eu tento negociar ou colocar num nível onde eu alcanço, eu estou reduzindo o Evangelho ao meu tamanho. Logo já não é mais o direito da palavra de Deus para fazer. Porque a palavra de Deus é do tamanho de Deus. E ela é maior do que nós. É por isso que chegou um momento em que Jesus teve que render a vontade. Não é? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Por quê? Porque a tua vontade tem um propósito maior do que a minha. Mais importante do que o Deus. Então Deus tem um propósito, e se Ele me escolheu, Ele vai me colocar nesse propósito à medida em que eu permitir me ser trabalhado. Então tem coisas que Deus vai me deixar escolher, tem coisas que Ele vai me impor. É aqui. Só que
vai lidar comigo e vai me trazer de volta. Ele me deixa livre. Então veja, o Senhor quer lidar com pessoas que o amem, porque essa liberdade é uma liberdade de escolha. Você vai se você quiser, ou você fica se você quiser. Então nesse contexto você escolhe como vai construir o santuário para Deus. Então tem dois tipos de pedra: a pedra que vive e a pedra que não vive. Como é que fala? O corpo da morte. Se você quiser construir uma casa para o diabo, continua trabalhando no seu pecado. Você vai trabalhando, e assim como é construído um santuário para Deus, à medida que você ouve a revelação da palavra e pratica, para o diabo você constrói pensando do jeito que você pensa e sentindo do jeito que você pensa, se saciando desse jeito aí. Todas as vezes que eu me conservo na minha vontade, praticando só o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, ou o que eu entendo, sem a luz da palavra, eu estou construindo. E aí ele vem e tem uma morada em mim, porque ele e a carne são um. Lembra? Jesus fala assim: vocês são filhos do diabo e vocês querem satisfazer o desejo. Então quem é filho do diabo quer fazer a vontade do diabo, e a vontade do diabo é que nós pequemos para que ele tenha legalidade na terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então olha só que coisa, no verso 8 ele fala assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são na palavra, sendo desobedientes, para o que também porém sois raça eleita. Então olha só, sacerdócio real, nação santa. Então Deus escolheu, Ele elegeu, Ele disse que somos sacerdócio real. Então o sacerdote, ele é o quê? Ele é um legislador. O que é um legislador? É alguém que conhece os princípios espirituais das leis de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, para que possa instruir as pessoas que não conhecem ao Senhor a se voltarem para Ele através das práticas, porque Ele vai oferecer diante de Deus a intercessão, Ele vai oferecer diante de Deus os sacrifícios, Ele vai oferecer diante de Deus tudo que for necessário para que as pessoas se voltem para Deus. O sacerdote, ele conhece os princípios espirituais e ele é responsável por guiar as pessoas a vencerem os seus problemas nas causas e não nos efeitos, na raiz do problema e não nas consequências. Das nossas vidas, que se você for olhar lá em Deuteronômio 28, Deus fala o seguinte: se você ouvir a minha voz e me seguir, você é abençoado. Se você não ouvir e não seguir, você é amaldiçoado. Por quê? Não é porque Deus vai lançar a maldição porque Ele é ruim e Ele vai ficar de bico porque eu não fiz o que Ele queria. É porque a mesma palavra dele, ela tem causa e efeito, ela tem respostas que dependem da minha vontade, que dependem do que eu faço com elas. Então veja, por que você acha que o diabo teve que levar o homem a pecar? Porque senão não tinha como entrar no mundo. Ele teve que fazer água comer e dar para o homem, para que abrisse uma porta, um princípio espiritual quebrado, no qual Deus estipulou na eternidade, o diabo conhecia, falou, e entre aspas aqui, agora o senhor tem que deixar entrar porque ele pecou. E dentro da lei de Deus, é verdade, o diabo entra. Então, o sacerdote, ele tem condição de construir uma casa. Depende a quem ele serve. A condição de Deus é ser sacerdócio real. O que é isso? É aquele que se deixa trabalhar. Porque olha como é que ele fala: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim. O que é a fim? Com a finalidade, com o propósito de proclamar as virtudes. Então o que é virtude? É o interior que a pessoa carrega. É o Cristo que ela leva. As virtudes de Cristo, vamos falar, o fruto. Amor, alegria, longanimidade. Essa é a virtude de Cristo que eu devo carregar para que o mundo veja que Ele me enviou, que eu posso glorificar o Pai. João 15,7: se vocês permanecerem da minha palavra e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E muito fruto. Então o santuário de Deus é construído com o reino trabalhando através da minha vida de comunhão com Deus, para que eu assimile os mandamentos e assim eu ensine aqueles que não conhecem a Deus, para que esses venham a reverter as causas contrárias na sua vida. Porque toda área da nossa vida que tem uma demarcação maligna, pode ser no casamento, pode ser nas finanças, pode ser nos relacionamentos, pode ser onde for, onde você vê uma marca maligna, é porque de fato nós estamos contrários à lei de Deus. Existe um meio de reverter isso em Cristo.
Porque primeiro Deus vai remover a palavra interior que o diabo plantou e fez essa coisa acontecer. E aí depois, pela nova prática, ele vai tornar em mim um novo hábito e um novo fruto. Porque na verdade Jesus fala: os frutos conhecereis. E o fruto fala das obras da carne. Quando fala naquele texto de Mateus 7. Né? Então assim, você vai conhecer os falsos profetas por isso. Então você olha como ele é com a sua esposa, como ela é com o seu marido, como que é com as pessoas, como que a pessoa lida como ela lida com as coisas de Deus. Aí você olha. Então, o fruto da árvore é o que o homem pode ver, é o externo. Agora, o interno cabe a Deus julgar. Aí tem um lance em 1 Coríntios capítulo 4, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha aqui, mas não perde Pedro não. 1 Coríntios no capítulo 4, Paulo fala uma coisa que é interessante para nós e que vai nos livrar de um princípio que Jesus ensinou. Tá, 1 Coríntios 4, verso 5. Então, comigo? 1 Coríntios 4, verso 5 fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então veja, qualquer aparência, ela ainda é passível de mudança. Então o que eu espero para que eu possa bater o veredito? Espero o julgamento vir. Deixa Deus. Porque quando eu me antecipo, eu me ponho como um juiz. E quando eu me ponho como um juiz, Jesus ensina o princípio seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida que eu usar, tipo assim, derrubou 5 reais, ladrão, prostituta, isso aqui, começa a falar um monte, e às vezes a pessoa estava com fome. Vamos dar um exemplo assim. Então assim, Deus conhece o motivo, a gente só vê o ato. Mas o fulano fez o que fez. Fulano fez isso aqui. Você não sabe o que tem lá dentro. Então, por mais que eu possa, olha, isso aqui é assim, eu preciso tomar cuidado, porque à medida que eu usar, se eu não usar de misericórdia, Deus não usa comigo. Isso vai voltar para mim de alguma forma, por mais que eu tenha razão, porque Deus ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Então, olha o que ele fala aqui, volta comigo para 2 Pedro aí, 1 Pedro 2. Vós sois, 2:9, vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Então Deus quer que nós proclamemos as virtudes. Então o que é proclamar? É tornar público, é como se você falasse em voz alta, mas com testemunho. Então o Senhor quer que nós tenhamos em mente que Ele quer construir um santuário, e esse santuário precisa expressar a virtude daquele que chamou do império das trevas para o reino filho do seu amor. Ou seja, tem que ter variação de mudança, ou seja, progressão na coisa. Você começa assim, de repente você tinha 10 pecados, agora você vai crescendo para 9, 8, 7, 6, até você atingir o que você puder. Mas tem que haver mudança na sua fala, no seu pensamento, nas suas vestes, em tudo muda. Mas não é porque alguém está te falando, é assim, mas é porque você está se edificando com Deus, tendo comunhão, desenvolvendo o seu sacerdócio, e aí você tem condição de desfrutar da vida de Deus. Amém por enquanto? Obrigado. Então, o que nós temos aqui? Volta comigo agora lá para Êxodo. Onde nós estamos? Êxodo capítulo 19, verso 5 e verso 6. Então, olha só. Agora, pois, minha voz e guardar, então sereis a minha propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdócio, nação santa. Então veja, para relembrar aqui, Deus reconstruiu o reino dele dentro para que ele venha habitar. Então, para cada vez que Deus consegue, quando Deus consegue construir o reino em nós,
ele vem e habita. Então, tipo assim, Deus tem o desejo de nos formar labaredas de fogo. Agora eu vou entrar no mistério aqui. Deus tem fogo. O que é isso? Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 7. Ele faz os seus anjos ventos, os seus ministros labaredas de fogo. O que é isso? O nosso Deus, ele é o quê? Fogo consumidor. Só que ele vem com fogo para fazer o quê? Tem dois pontos. Tem o fogo da purificação, que é quando ele queima a carne, faz o churrasco. E tem o fogo da revelação. Que fogo é? Aquele que pode te dar galardão de prata, ouro e pedras preciosas. Lembra? 1 Coríntios 3? Que você vai tiver as suas obras como reveladas neste nível. O que é revelação? É quando Deus vem com fogo, e em vez dele encontrar feno, palha e restolho, que foi o material que a pessoa tentou construir o santuário dela, segundo a carne, ele encontra ouro, prata e pedras preciosas, ele vem e se funde com a pessoa ali. Então, quando ele vem na visitação, os desígnios do coração, ele vem com fogo, e nesse fogo, tudo que está dentro, que foi prometido, que foi revelado, que foi falado, Deus manifesta. E aí, quando isso é prata, ouro, pedras preciosas, Deus não só manifesta, mas ele se funde com a pessoa, e aonde ela vai, Deus executa justiça e juízo. O que é isso? Deus abençoa quem tem que abençoar, e Deus lacra o céu sobre a vida de quem Deus tem que lacrar. Só de você ir, porque Deus se fundiu com a sua presença. Deus se tornou um, como Jesus orou para pedir para você, lembra? A minha vontade é que eles sejam um em mim, ó Deus, como sou eu em ti, então sejam eles em nós. Jesus pediu isso várias vezes. Então essa fusão acontece quando a revelação da palavra conquistou minha alma, me purificou, já se tornou um hábito. Então Deus vem de tempos em tempos com esse fogo para revelar ao mundo o seu Filho. Então Jesus, você vê que Jesus, quando ele estava naquela cruz, que ele chega e fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o fogo estava ali, o fogo da visitação de Deus, a ira de Deus estava em cima dele. E ele ficou o quê? Cego, porque até então ele falava a Deus como pai, isso, pai, aquilo. Mas naquela hora da ira, onde o pecado estava em cima dele, cegou. Ele tratava a Deus, que era pai dele, como Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca na vida dele precisou falar algo desse tipo, senão no momento em que ele carregava o meu pecado no seu. Ele ali ficou desamparado para que nós não fôssemos desamparados nestas épocas difíceis da vida. Então ele foi desamparado para que nós não sejamos. E depois, quando Deus saiu do fogo, que consumiu todo o mal que jogou em cima dele, Jesus estava lá intacto. Não tinha um osso quebrado no corpo dele. O que ele fala? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali Deus provando o Filho de Deus, ali diante dos principados e potestades, e nenhum mal foi achado nele. E ele rendeu o espírito. A morte não matou ele que rendeu o espírito, porque ele é Senhor da vida. Aliás, ele é a vida. Então, o que nós vemos ali? Ele não tinha mancha. Então Deus, de tempo em tempo, ele vem provar o seu fogo para que os corações sejam expostos. Então Deus quer que na primeira geração, que a minha vida é vida de pernas para o ar, nós já falamos disso várias vezes, ele quer que eu passe a ter comunhão com o fogo consumidor. Por quê? Porque quando Deus vem com visitação, o próprio Espírito, que é fogo consumidor, ele se torna consolador. Ele quer ensinar você a recomeçar a partir da revelação das Escrituras. Ele quer colocar a pedra angular, que é Cristo em você, para que seu sistema de crença mude completamente. Pastor, o que é sistema de crença? É a ótica carnal de ver a vida completamente com você. Antes é assim, meus relacionamentos são assim, meu ministério é assim, os animais são assim, a natureza é assim. Segundo a carne, tem um sistema de crença carnal ali programado pelo diabo. Então Jesus, quando me dá a primeira revelação da palavra, ele põe um outro ali embaixo, em forma de embrião, que está pronto agora para reconquistar a minha mente, para purificar os meus pensamentos e colocá-los de Deus. E daí são pensamentos de vida e paz, são pensamentos que salvam a minha alma e me guardam. Você lembra que Paulo fala em Filipenses no capítulo 4? Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Filipenses no capítulo 4, não perde Efésios. Efésios não é. Êxodo. Filipenses capítulo 4, lá no verso 8, Paulo fala assim, vou ler a partir do 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Neste caso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então veja que a ideia de Paulo é que nós tenhamos pensamentos assim, porque estes pensamentos deste tipo guardam o nosso coração. Eles são proteção para a nossa alma, porque o diabo, ele quer o quê? Enganar a gente. Ele é o das nossas almas, o inimigo das nossas almas, como a palavra trata. É ou não é verdade? Então ele quer sempre fazer você pensar o contrário do que Deus pensa, porque ele tem que macular você para que você pratique algo segundo a emoção que você tem, o pensamento correspondente, e autorize ele a entrar na terra. Ele precisa de homens para que ele possa atuar na terra. O diabo não tem como fazer nada se não tiver um homem para dar autoridade para ele. Ele tem o poder de influenciar, mas não de governar à vontade, a não ser que ela já esteja sujeita a ele, que é quando a pessoa é escrava do pecado. Aí ela precisa entender que e aí ela precisa abrir o coração, confessar o pecado. E aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança a misericórdia. Mas se só guardar, não confessar, deixou, mas não contou, está na mão do diabo. Tem que confessar. Tem nome. Mentir, roubei, prostituí, fiz isso, fiz aquilo, tem que falar. Então Deus, ele quer nos consertar para que o diabo perca o direito legal. Por quê? Porque como sacerdotes, eu preciso entender que esse também é um princípio espiritual. Se Deus a palavra aqui, ele constituiu o cosmos com esse tipo de responsabilidade. Se eu jogar a caneta para cima, ela vai cair, porque existe uma lei chamada gravidade que puxa o objeto para baixo. Se uma criança que não sabe jogar para cima, vai cair do mesmo jeito. Por quê? Porque a lei continua atuando mesmo que eu não saiba. Como que eu venço a lei da gravidade? A lei da aerodinâmica. Descobriram que se eu pegar uma determinada velocidade, a lei da gravidade não tem poder de me puxar para baixo, porque ela se torna igual a zero. E eu consigo me locomover sem quebrá-la. Então existem que regem o reino do Espírito, os quais Deus quer ensinar para os seus sacerdotes a terem as maldições que o homem, por causa do engano do pecado, tem trazido pela desobediência. Estão entendendo? Então a minha vida e a sua, ela é literalmente reflexo do Senhor a quem nós obedecemos. O Senhor fala, escolhe pois a vida. Deuteronômio capítulo 30. Se for olhar a partir do verso 15, o Senhor mostra, eis que pode emitir a bênção e a vida, a morte e a maldição. Né? Escolhe pois a vida, teus filhos e a tua descendência. Então se não der esse ouvido, vai acontecer assim. Deus está ensinando como é que funciona. Ele não está falando que eu vou jogar. Ele está dizendo como é que funciona, porque ele constituiu assim. E o homem, quando pecou, ele perdeu esse conhecimento. Aí o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento espirituais. O diabo vem, conhece, ensina os seus, e o povo de Deus, quando vê que a coisa acontece, a gente acha que lá é de uma coisa que é outra. Na verdade, os princípios valem para o bem e para o mal. Para o gordo, para o magro, para o alto, para o baixo, para o novo, para o velho. Não importa isso. Os princípios são estabelecidos. O que importa é se eu pratico servindo a qual? Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso vale para tudo. Então, se Deus está falando aqui, na minha vida praticado, isso fecha uma porta. É que nem eu abrir uma porta, tipo assim, as comportas do céu, elas são mais ou menos assim, está aqui. Essa aqui é a porta da maldição. Se eu estou em pecado, a porta da maldição está aberta. O que é estar em pecado? Eu sabendo o que Deus manda e faço o contrário. Isso aqui é pecado. Agora, se eu entendi, confessei meu pecado, pedi perdão, a hora que eu fizer o mandamento, Deus barra essa porta, o diabo já não entra mais, e agora flui a bênção de Deus. Agora, se eu só parei de pecar, comecei a fazer o certo, não confessei meu pecado, essa porta continua aberta. Porque quem confessa o pecado alcança a misericórdia. Estão entendendo? Então, Deus quer me ensinar a conhecer os princípios para que Jesus, quando for me justificar na acusação do diabo, porque o diabo, lembra, ele é acusador, Jesus é o advogado e Deus Pai é o juiz.
Então vai haver a apresentação de leis. Fala, olha, sua lei fala assim, o fulano faz assado. E aí? Aí Jesus vai olhar o quê? Falou, não, o fulano se arrependeu. Ele se arrependeu, confessou o pecado e está aqui, ó, a graça para ele aqui, ó, os cravos nas mãos aqui, ó. Aí quando Deus vai colocar lei por lei, a graça de Cristo sobrepuja a acusação do diabo. Você vence a demanda. Agora, se eu só tenho a graça e eu não pratico os mandamentos, que argumento Jesus vai ter? Não, pastor, eu sou salvo pela graça. Mas por que tem um advogado se você é salvo pela graça? Por que tem lá um advogado contado no final da Bíblia? Então, é necessária a guarda dos mandamentos. É necessária a guarda dos mandamentos. É necessária a guarda dos mandamentos. Porque é assim que Deus se sente amado. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, eu não vou me preocupar com o que o irmão não está guardando. Eu vou me preocupar com guardar no meu momento. Eu preciso crescer nisso. Eu estou conseguindo guardar aqui, agora eu vou guardar mais e mais e mais e mais. Você vai aprendendo, você vai praticando. E aí Deus vai revertendo a sua vida. Quer ver? Vou te mostrar uma coisa. Levítico, olha lá. Abre comigo em Levítico, no capítulo 26. Quem está sendo abençoado, glória a Deus? Levítico 26, verso 40. Fala assim: mas se confessarem a sua iniquidade, seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac, também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. E aqui Deus começa a descrever o que ele vai fazer. Então, tem coisas que parte de mim. É esse o processo. Então, precisa entender, reconhecer, confessar, abrir mão, renunciar o que for que Deus está falando aqui, aceitar o meu castigo, porque eu andei errado. Então, não é achar que Deus não vai me punir porque eu fiz caca. Deus vai pegar, porque Ele disciplina o filho. Todo pai disciplina o filho a quem ama. Fazendo isso várias vezes. E é interessante que ele começa disciplinando, por exemplo, Jacó. Vamos falar, Jacó e Esaú, lembra deles? Então, você não vê Deus falando que Deus prejudicou Esaú, que Deus disciplinou Esaú, na verdade, né? Você não vê. Mas Jacó, Deus cansou. E pega Jacó, pensa que vai enganar um, vai lá enganado. Aí isso aqui tem medo do irmão. Deus tem que consertar o seu relacionamento. Vai fazendo. E várias vezes Deus vai tratando com Jacó. É ou não é verdade? Agora com Esaú não. Aí lá em Hebreus, Deus vai falar assim, ó, eu amei, em Romanos, eu amei Jacó, mas eu odiei Esaú. Malaquias também Deus fala isso. Então Deus, ele vai escolhendo as pessoas. À medida em que essas o quê? Se propõem. Ah, você está falando que Deus escolhe para a salvação? Não. Falando que Deus escolhe para. Por quê? Porque a pessoa escolheu ele. Aí Tiago explica o quê? Tiago capítulo 4, se você for lá para frente, lá no verso 7, a palavra fala assim, vou ler o 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhar. Sabe por que ele fala assim, ó? Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Parece que Deus está falando, pô, não quer que eu seja feliz? Como é que ele pede um negócio desse para mim? Se você for olhar literalmente assim, como é que Deus pede algo assim para mim? É porque na mente dessas pessoas que precisam de arrependimento, o que traz alegria para elas, na verdade, é tristeza. O que traz... Então Deus está falando, reposicione esse conceito de satisfação que você tem para a ótica que eu tenho com a purificação do seu coração. É o que ele está falando aqui. Se você se purificar, você vai me entender e vai ver que de fato o que eu falo é bom, perfeito e agradável.
Você não vai ficar questionando e lutando comigo. Porque qual é o medo? O medo é a escravidão que o diabo põe em nós para não fazermos. Assim como o amor, é o que Paulo chega a dizer assim: eu sou escravo de Cristo, do Evangelho, mas escravo por amor. Agora, o diabo é pelo medo, é o oposto. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. João fala: o medo produz tormento, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então Deus quer nos separar do medo a partir do quanto Ele nos ama, mas nós só vamos descobrir o quanto nós somos amados à medida em que entendemos o sacerdócio, a comunhão com Deus e guarda os mandamentos. E assim eu recebo o amor de Deus aqui. Então não é só esperar, eu preciso ter essa comunhão e o que? Praticar o que Ele me ensina. Então tenha em mente, não tem ninguém aqui que não tenha pecado. Todos nós temos pecado. A questão é que quantos de nós têm prontidão no coração de reconhecer e transformar? Porque Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Então assim, não tem pessoas melhores ou piores. O que tem são pessoas dispostas a mudar, como por exemplo o rei Davi. Você teve um cara que você podia bater o olho no testemunho dele e falar: esse cara aí, Deus está com nada não. Deus não sabe quem está escolhendo. Mas tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso. Porque quando a gente critica uma pessoa, assim, eu sou talvez muito melhor do que ele para fazer. Olha como é que o senhor é. É como se falasse para Deus, o Criador do Universo, que constituiu todo o cosmos em ordem, em harmonia, para você não sabe fazer escolha. Tem que tomar cuidado. Qualquer coisa que eu uso para falar contra uma pessoa. Ah, mas olha, cuidado. Cuidado. Porque a sua boca vai trazer para você o que você fala, não para o outro. Então, o que o Senhor quer me ensinar é que, como sacerdote, eu preciso aprender a redimir as coisas e as pessoas. E não condená-las. Elas não precisam de ajuda para isso, precisam de ajuda para sair do inferno, é ou não é verdade? Então, para a gente fechar a nossa conversa hoje aqui, Deus nos trabalhando para que sejamos sacerdotes. Então, Efésios capítulo 2, verso 20. Eu quero que você abra comigo aí, por favor. Efésios capítulo 2, verso 20. Logo depois de Gálatas. Mas nós vamos achar aqui então. Efésios 2, verso 20. Diz assim. Eu vou ler o 19 também, ó. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, como nós vemos em Pedro, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente para a habitação de Deus no Espírito. Eu vou ler devagar aqui para vocês entenderem. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que fundamento é este? Cristo. Ou seja, a verdade. A pedra angular, 21, no qual todo edifício bem ajustado. Olha que coisa, todo edifício bem ajustado. Todo fala de individualidade. Se você falar assim, todos, são todos, mas se eu falar todo, eu estou falando de todos, mas individualmente. Isso é claro? Então, ele fala todo edifício bem ajustado. Significa que cada pessoa de nós é um edifício. E aí ele fala que é um ajuste em Cristo para que esses edifícios se conectem. E isso chama-se igreja. Estão entendendo? Aí ele fala assim: cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente, olha ele falando da conexão, estáis sendo edificados para quê? Habitação de Deus no Espírito. Então Deus habita no indivíduo e Deus habita no coletivo. Que na medida em que nós nos edifiquemos, nós possamos aumentar na coletividade a unidade. De que modo? Aí ele vai explicar no capítulo 4, se você for olhar aqui, ó, capítulo 4. Há somente Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Está contando que Ele quer unir as pessoas. Ele quer destruir nesses últimos dias esse monte de denominação que há por aí fora.
Deus quer trazer unidade, coletividade, para que as pessoas, em vez de competirem, elas vão se unir para alcançar o reino. Porque o propósito do diabo é dividir, o de Deus é unir. Você pode ver que o diabo, ele junta as minorias e forma um todo para ganhar força na terra. Olha para você ver. Agora, ele tenta dividir a igreja. E é o que ele faz. Igreja A, B, C, D, E, F, G, aí está cheio de igreja aí, mas ninguém anda junto com o outro e não deixa uma ovelha visitar de repente uma outra igreja, porque pensa que está perdendo a ovelha. Se todas são de Cristo, ele é o único pastor que existe, nós estamos a serviço dele, então nós estamos cuidando, porque cada pessoa nesta terra tem algo para dar para a igreja como um todo. Então, tem coisas na minha vida que vocês vão receber, mas tem coisas que não é comigo. Vocês vão encontrar com o pastor de lá, com o presbítero de cá, com o evangelista de lá. Cada um deles tem uma resposta para as nossas vidas e cabe a nós buscarmos receber. Estão entendendo isso? Então cada um tem uma riqueza. Vocês têm uma riqueza para dar, mas só vão dar se encontrarem em Deus como sacerdotes. Então o que é o sacerdote no final das contas? Ele é aquele que tem comunhão com Deus, procura conhecer os princípios espirituais e ele vem ensinar os homens a fazer a mesma coisa. Porque nenhuma causa é primariamente natural. Nenhum problema sempre tem um reflexo espiritual por trás. Sempre tem. Então você pode olhar, se você for começar a ler o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver todas as leis de Deus. E em alguns momentos ele vai falar de causa e efeito, por exemplo, os livros das maldições, quando ele fala. Quando você vê, acontece isso, você vê, poxa, isso que eu estou passando. Aí você vai ter ideia do que é necessário para reverter aquilo. Porque tem coisa que não basta eu só esperar o tempo passar. Eu tenho que parar, porque isso vai continuar de geração em geração, se isso não for. Então, para isso eu preciso conhecer o Senhor, primeiramente. Então nós estamos aqui para nos unir e continuar buscando esse conhecimento, para que nós possamos, por nós, não apenas nos libertarmos, mas libertar as nossas gerações. Porque tem coisas que não cabe a nós escolher, vai colher nossos filhos, nossos netos, bisnetos, etc. Se nós as bênçãos, elas são cumulativas, porque Deus é o Deus de Abraão, que virou Deus de Isaac e que virou Deus de Jacó. E ele guarda até 1000 gerações. Você pode ver que lá no Êxodo, quando Deus foi libertar o povo do Egito, Deus ficou um tempo sem falar com o povo de Israel. Você pode ver que depois, lá em Êxodo 2, Deus fala assim para Moisés: eu me lembrei da aliança. Porque até então tinha deixado tocar o barco. Então Deus vira e mexe, vai se mover por causa de uma lembrança de não ter passado nossas vezes fez alguma coisa, e Deus pode vir e atender um pedido só agora. Então nós podemos semear. Então quanto mais nós conhecemos as leis, os princípios espirituais, mais nós podemos reverter as coisas e os quadros das nossas vidas. E por onde nós começamos, pastor? Por nós. Fala: Deus, eu estou arrependido de ter feito isso e aquilo, que veio esse mandamento, isso e aquilo. Desce de Deus. Põe diante de Deus suas causas, seus problemas. Fala: Deus, eu quero mudar, me ajuda, me mostra da minha falta. Deus vai te mostrar, nós vamos orar, Deus vai te abençoar e reverter isso na sua vida. Amém, igreja? Alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta? Então olha só, vamos ficar de pé para a gente. Dá para falar mais coisa? Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra. Eu quero te louvar porque o Senhor tem nos instruído o que o Senhor tem para nós. Eu peço ao Senhor que venha trabalhar nos corações. Eu quero dar liberdade ao teu Santo Espírito, que venha tocar também aqueles que estão nos assistindo através da internet. Que o Senhor venha trabalhar, trazendo quebrantamento, trazendo iluminação, trazendo para cada um o primeiro passo que deve dar para este novo tempo, aquilo que o Senhor quer tratar, aquilo que o Senhor quer mudar e aquilo que o Senhor quer transformar nos nossos corações. Em nome de Jesus, traz paz, traz alegria, traz renovo, traz a presença do teu Santo Espírito para que haja consolo e esperança, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos quer crescendo, o Senhor nos quer desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós, porque em Isaías 1,19 o Senhor diz assim: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. O Senhor tem promessas maravilhosas. Então eu peço ao Senhor que venha guiar os meus irmãos por esses caminhos, por onde o Senhor tem conduzido o teu povo eternamente, para que possam herdar o teu reino. Então quero abençoar cada vida aqui presente, que o Senhor venha a visitar os irmãos da internet, que haja cura, manifestação de milagres, libertação, e que aonde esse vídeo chegarem, o Senhor seja conhecido.
em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. É isso aí, igreja. Priscila, Mônica. Priscila, Mônica, um abraço para vocês. Oi? Diane. Deus abençoe. A gente se vê amanhã no PG. Tudo de bom aí.